A última vez que nós mexemos nesse nosso joguinho do River Raid aqui, ele tava nesse formato, né? Como a gente tinha colocado a câmera nas três visões, né? E a visão de cima, padrão, a visão de trás e uma visão que seria a visão de primeira pessoa ainda, aquela no bico do avião, né? Então, esse foi o último vídeo que a gente fez, adicionou essas partes em 3D, mexeu na câmera e recentemente eu fiz mais algumas modificações, né? Então eu vou trazer para vocês agora quais foram as modificações que eu fiz e como que as coisas passaram a ficar a partir dali. Principais mudanças que foram feitas, né? Para começar, o principal que dá para se notar aqui é que agora a gente tem uma textura de água, né, que se movimenta na mesma velocidade que os navios e o avião, né? Então é proporcional. Também troquei os desenhos, né, do desenho, coloquei um 3D de um navio. Ainda não é o melhor navio possível para essa situação, mas foi um navio interessante que a gente achou ali para colocar. E a gente fez algumas modificações nas câmeras também. Então agora a gente tem essa câmera que fica um pouquinho mais afastada, né? E aquela câmera de trás do avião, né? Bem próximo assim, como se fosse em cima do avião, né? Então eu achei que essa câmera aqui ficou bem mais legal de jogar. E outra coisa que a gente adicionou no jogo foi a pausa, né? Então por que eu adicionei a pausa aqui no jogo? O meu principal problema estava sendo, durante essa última modificação que eu fiz, eu vou mostrar para vocês as ações dentro do projeto, foi em posicionar corretamente os navios, né? Então foi bem difícil e de alguma forma, eu não sei porque a IA resolveu, por força própria, que ela daria pontuação de 100 pontos em vez de 10, que era como a gente estava antes, né? Então eu vou trazer aqui para a tela as modificações para mostrar para vocês o que eu fui fazendo, né? Então eu fui trazendo para ela, pedindo para que ela posicionasse corretamente os navios, né? Ela não girava corretamente, eu simplesmente mandava ela trazer de volta, né, o navio, para que ele ficasse melhor, maior, reposicionava, ele ia ajudando. Então coisas que, se você vai acompanhando efetivamente, você poderia mexer manualmente, né? Mas como a ideia é realmente seguir mais nesse vibe coding, né? Então eu fui trabalhando nesse formato mesmo. Ok, implementamos a parte da pausa, ele foi retornando essas informações. Os navios eles estavam ficando de ponta cabeça, né? Então foi esses problemas que a gente foi enfrentando, né? Pedindo para ele fazer o trabalho de rotação, ele me trazia aquelas informações e esse realmente foi o principal problema, né? O posicionamento do navio até que ele ficasse interessante, né? A pausa ela funcionou de forma interessante, mas ele acabava que dava uns bugzinhos simples assim, né, de uso, assim, de aparecer pausado em alguns momentos que não deveria, ou de não permitir despausar em algumas situações, mas isso a IA conseguiu resolver de maneira fácil, né? O maior problema realmente era do posicionamento, né, o posicionamento dos navios. E como a gente trabalhou bastante com outras artes em 3D ali, outras informações, eu pedi várias vezes para ele ir refatorando o código, né? Então a gente teve bastante modificação no código, bastante refactor. Essa foi algo que mais avançou ali em relação a isso, né? Então agora a gente tem um gerenciador de áudio, um gerenciador de câmera, um gerenciador de colisões, o inimigo em si, né, que é o nosso navio. É interessante aqui, né, que se a gente realmente quisesse mexer, ele tinha trazido para nós para que serve cada coisa, né? Então, se você quiser aprender com relação a isso também, você consegue, né? Basta você analisar o código ali e acompanhar o processo, né? Ele trouxe os ambientes que a gente está ali, no caso o rio, né, a água, um controlador do jogo, né, a gente tem a base da velocidade, a aceleração, né, então tudo isso está aqui relacionado também à parte da câmera, né. Aqui os controles que a gente tem, ele separou tudo, abstraiu tudo.
o nosso próprio jogador, né, o player, o avião, ele tem todo o carregamento dele aqui, o nosso as propriedades que fazem com que a hélice gire, todos esses recursos que a gente adicionou ao avião vieram para cá. O projétil também está separado, né? Então se a gente quiser colocar depois um mesh 3D para ele, para ficar mais parecido com uma bala, realmente a gente consegue. O cenário realmente aqui também a gente mexeu, e o design visual dele ali, todas as proporções que ele vai ter e como que ele vai se comportar também está tudo separado. Então, a gente conseguiu colocar todas essas, aqui não vai carregar, né, mas separadamente, né, os modelos, os sons, por enquanto só tem o da explosão, e a textura da água aqui foi o que a gente jogou e aplicou para ele. Então ficou bem legal. Aqui no index agora ele só traz a parte de HTML básico mesmo, onde ele vai carregar os nossos JS, as nossas informações, os nossos próprios scripts ali de transformação 3D, né? Mas ficou bem legal. E agora então a gente já tem essa versão, né? Onde a gente tem o pause, né? A gente consegue pausar o jogo, a gente consegue trocar por 3 câmeras, a gente tem inclusive é interessante que a gente consegue perceber um pouco mais da movimentação do avião e da parte de luz até nele, né? Com esse formato. E então é isso, né? Os navios que a gente provavelmente vai mexer, a gente vai adicionar ainda o som pro navio, e a gente ainda tem que fazer todas aquelas outras coisas de colocar objetos 3D nas laterais, depois de um tempo fazer os nossos inimigos atacarem, né, fazer o sistema de reabastecimento. Então tudo isso a gente vai fazendo aos poucos. Só queria trazer para vocês, como eu acabei esquecendo de gravar quando eu estava fazendo essa atualização aqui, vou trazer só para vocês só para não ficar perdido no meio da história ali, como que ele saiu daquela versão e veio parar nessa atualização aqui. Então foi mais ou menos esse o processo. Conseguimos chegar até aqui, e espero que na próxima tenha acompanhamento de vocês, quem sabe fazendo uma live aí para acompanhar.